Sobre a base dessa eleição complexa, né, com o país dividido no meio e tudo mais, o governo Lula começou a tentar colocar em prática o seu programa de governo. Aqui, né, a gente não precisa entrar em muitos detalhes para caracterizar o que aconteceu, né? Basta que nós observemos o contraste entre a política externa do PT e a política interna para tirar uma conclusão que é absolutamente impossível de não tirar. Que o governo do PT do ponto de vista da política interna, está num impasse total. Quer dizer, na política externa, o Lula chama a Venezuela, né, não quer saber das críticas da burguesia e tal. Tem uma política de aparência de neutralidade na questão da Ucrânia, mas é visível que ele está do lado dos russos. Chamou até militares chineses para vir ao Brasil. Quer dizer, na política externa ele é muito esquerdista. E na política interna não acontece absolutamente nada. Os dois grandes atos do governo Lula foram o arcabouço fiscal e a reforma fiscal que está sendo votada agora. Essas duas políticas, do ponto de vista do governo PT, elas são um zero à esquerda. Não dá para dizer que elas vão no sentido contrário da política do PT, porque não é isso que acontece. Mas também não vão no sentido da política que o Lula gostaria de fazer. Quer dizer, ele, na verdade, ele se mexeu e aprovou duas grandes reformas que, basicamente, a burguesia queria que ele fizesse, que ele aprovasse. Quer dizer, é um nada político desse ponto de vista, né? Até o momento, no Ministério da Economia, a gente vê aí que predomina a orientação que seria, digamos assim, do Haddad. É uma orientação... Não dá para dizer que é uma orientação neoliberal, porque ele não está fazendo nada de especial nesse sentido. Mas também não dá para dizer que é uma orientação anti-neoliberal. É nada. Por que acontece isso? Porque a burguesia simplesmente não deixa que o Lula governe. Aí ele vai nas estatais, não consegue fazer nada. Política de investimento, ele tem uma política de investimento, mas é de curto voo. Quer dizer, o governo está emparedado, está num impasse, né? Eu vi aí, né, na imprensa progressista ligada ao PT, tipo 247, 247 é uma boa referência do que o pessoal está pensando. Eles comemoram isso daí. Segundo eles, o Lula já ultrapassou o bolsonarismo, o Bolsonaro está morto, né? O Lula é o ídolo de todas as classes sociais no Brasil, é uma maravilha, é um paraíso. Estamos vivendo aqui no paraíso. Isso é uma fantasia. A burguesia está contente porque o Lula aprovou uma reforma fiscal que ela acha que é boa. Ele não contrariou os bancos, né? Ele favoreceu o capital industrial, num certo sentido é um pouco o programa dele, favorecer o capital industrial, não onerou os trabalhadores com essa reforma fiscal, simplificou, uma reforma que há muito tempo a burguesia vem discutindo, gostaria de fazer, e está fazendo agora com o Lula, porque o Lula também não tem para onde correr, né? Essa reforma fiscal não vai mudar grande coisa de imediato, ela tem um longo período de transição, então, quer dizer, não é nada. A burguesia está contente porque conseguiu uma vitória. Mas esse contentamento da burguesia, nós podemos ter certeza absoluta que vai se esgotar num curto período de tempo, né? É possível até que, tendo aprovado a reforma fiscal, o namoro da burguesia com o governo PT acabe totalmente. Vamos ver, né? Do ponto de vista imediato. O governo não está conseguindo fazer nada.
E essa ilusão de que eles, né, a popularidade aumentou, a economia vai de vento em popa, etc. e tal, essa ilusão é extremamente perigosa. Porque, ao invés de agir, né, no sentido de levar adiante o seu programa, o PT tende a se acomodar nessa situação. Se isso acontecer, nós vamos possivelmente entrar numa crise relativamente rápida.